Hoje a gente termina uma série de 4 domingos sobre viver em fé. Pode colocar para mim, Aninha, já logo o primeiro? Antes a gente ter o nome da série que a gente ia pregar em julho, tem uma palavra que eu até comentei com alguns amigos, pastores, inclusive o Júnior e o Paulo. E no final, eu vou mostrar o que é que me inspirou a falar sobre isso. E acho que é até bom que a Thaís hoje não está aqui, que ela vai lá para trás. Ela vai ouvir depois. Fica tranquilo, irmão. A gente tem uma vida totalmente transparente. Não tem nada a esconder da minha esposa. É porque o meu filho está aqui. Sabe aqueles sermões que você prega para você? Esse é um deles. A palavra exaltativa de Deus para mim. Já de muitos anos. E eu peço assim, que os irmãos, de novo, a gente ore aqui, que você, num símbolo abençoador, estique sua mão para cá, ore por mim, e como o Fernandão agora há pouco orou por mim lá, que Deus fale comigo e Deus fale com você. Tá bom? Então é isso, meu Pai, que eu estou te pedindo, a tua igreja aqui reunida, que seja a tua palavra, seja teu Santo Espírito, Senhor, que se revele aqui, no nome de Jesus. Amém. A gente tem falado, então, de viver pela fé, e a gente termina esse relevante tempo nesses 4 rapidíssimos domingos de julho, né? E a gente já está mais para lá de 26 do que para cá de 25, por incrível que pareça, né? E a gente teve esse tempo breve falando sobre um tema tão profundo que a gente podia falar daqui até Jesus voltar, porque viver pela fé é uma bela e grande redundância do que é a nossa caminhada nesse mundo, se você escolheu seguir Jesus. E sem dúvida, viver pela fé passa por um exercício assim, vital, protagonista talvez até, que é a oração. Passa pelo exercício da oração. E por quê? Por que oração? Porque a oração é fundamental quanto ao exercício da fé. Então, chegou a hora do brainstorming, eu quero ouvir as suas palavras. Por que para você oração, se você concorda com esse enunciado, obviamente, por que para você é fundamental a oração como exercício de viver pela fé? Porque falamos com Deus. O que mais? Porque falamos com Deus e ouvimos Deus. O que mais? Não tem resposta certa, até o que é para você. Por que oração é importante? Quando isso vem para você, o que te passa? Cria vínculo. Comunicação é vital para isso. E oração é comunicar-se com Ele. O que mais? E intimidade, porque a gente fala de coisas muito nossas. E como a gente é carente de falar coisas muito nossas, e como a gente às vezes não tem com quem falar essas coisas muito nossas, a oração é um poderoso exercício para a gente ter vínculo, para ter intimidade com Deus. O que mais? Alimenta, nos traz energia, revigora, nos prepara para. O que mais? Dependência, nos faz entender essa relação de dependência que temos como filhos de Deus. Mas alguém quer trazer alguma colaboração? É sempre muito rico isso. O quê? Isso. Você viu o culto pelo YouTube domingo passado? Estudou? Não, mas é exatamente o que a gente falou domingo passado. Uma coisa tão óbvia que a irmã falou aqui inicialmente. Reconhecer quem é Deus e quem eu sou. E é exatamente nessa direção que eu quero adentrar. Coloca para mim essa próxima. Tiago vai nos dizer assim, a oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz, sendo absolutamente essencial a todo aquele que crê. Você crê em Deus, você ora. Tiago 5,16. O Júnior trouxe uma colaboração que eu tentei, ele tinha citado um autor, mas depois eu fui pesquisar, na verdade,
é uma daquelas referências assim da espiritualidade clássica cristã, que você já nem sabe mais direito quem usou. Então ela é assim abundantemente usada e é muito interessante. Ela não é definitiva, não é exaustiva, não é única, mas é um jeito interessante da gente entender esses 5 movimentos da fé. E esse, do jeito que o Júnior trouxe para cá, é interessante porque ele traz o movimento do olhar, da atenção. Você pode colocar, por favor, Ana? Então, a gente entende e a gente vai parar nesse adoração, olhar para o alto. Mas eu vou continuar falando sobre os outros. Então, adoração, confissão, intercessão, gratidão e petição. Os 5 movimentos da oração. Sendo que esse primeiro é olhar para o alto. E o segundo, o da confissão. Separei alguns versículos aqui para ilustrar. Então, a confissão. Lembra desse versículo aqui? Se confessarmos... Tem mais bombom para essa menina aqui? Essa menina viu o culto domingo passado, falou de... É escola dominical, estudar a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para isso a gente precisa hablar, falar, orar, dizer, Pai, me ajuda aqui, não deixa para lá. Aprendi na minha adolescência. Um grande cara me falou assim, pisou na bola feio? Fala na hora, velho. Porque isso daí vai pesando, tem uma hora que você vai ficando cada vez mais de costa para Deus. Não, na hora, confessa. Entendeu? Confessa. Para você ser justificado. O amor de Deus é assim mesmo, instantâneo, porque Ele é poderoso. Porque foi envolvido com o sangue do Calvário. Né? O outro movimento é a intercessão, dizendo então que esse confissão é olhar para dentro de si. A intercessão, que é olhar para o lado. Olha que texto bonito esse, de Jó. Olha que texto maravilhoso, esse não está escrito lá. Jó 16, 20 e 21 diz assim, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos olhos dele, por minha causa. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Que coisa mais linda! Aquele perrengue, aquela dor, aquela notícia ruim... E a gente fez um pouco disso hoje de manhã aqui, né, no café da manhã, abrindo os nossos corações, falando um pouco das nossas dificuldades. E aí você tem alguém que vai diante de Deus, está vendo aqui, meu parça, Deus, dói em mim isso aqui, ver isso que está acontecendo nele. Para isso, então, a gente tem que olhar para o lado. Então, amor, sempre como uma oração é um movimento, né, queridos? Não é etéreo, não é uma fala, não é uma decoreba. Ela é extremamente ligada a essa sensibilidade a Deus, ao mundo, às pessoas. Então, olhar para o lado, interceder pelo próximo. O movimento da gratidão, que é olhar para trás. Tem uma música que a gente canta aqui, depois eu fiquei pensando nisso, né? Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Então a gente pode até... O nosso Deus é tão tremendo que eu posso agradecer pelo que vai acontecer de bom. Como disse uma vez também um professor meu, ainda acho que na escola dominical, sabe? Eu já contei isso aqui para vocês. Passa na Enel, passa na Sabesp, passa lá no Credit Card, passa no Itaú, pega todas as tuas contas, estão pagas até 2037. Todas as contas foram pagas por ele na cruz do Calvário. E trago esse texto aqui, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, em ação de graça, apresente a Deus seus pedidos. Esse é o texto da petição. Que é olhar para frente, como a gente fez hoje, agora há pouco também. Né? Como a gente precisa desse tipo de oração. Como a gente faz ela o tempo todo. É verdade que às vezes a gente não pede muito direito, né? Diz a palavra de Deus, né, que muita gente não recebe porque a gente não pede direito. Talvez porque pela intenção do coração, pela imaturidade. Né? Então, é uma oração importante porque é levando a Ele toda a nossa ansiedade, todo aquele medo do futuro, de coisas que não aconteceram e coisas que a gente morre de medo que talvez nem vão acontecer. Leva a Deus em oração, movimento olhando para lá. Mas, como eu disse para vocês, eu gostaria de deter nosso movimento do olhar para o alto. Se é que se pode dizer isso, eu vou defender aqui o porquê.
Começo trazendo para vocês, pode colocar no texto de Romanos 11:36. O texto de Romanos, ele é considerado... não, acho que está faltando um. Será que não está? Porque dele para ele, volta mais um pouquinho, mais outra. Ah, está indo para o final, Aninha. Volta. Isso. Até o capítulo 11, Romanos é considerado talvez a obra-prima gramatical, histórica e absolutamente teológica da palavra de Deus. E ele faz uma defesa absolutamente incrível sobre o que é o homem, sobre qual é o lugar do homem, sobre o que é a justificação. Ele traz requintes assim do mundo jurídico da época grega. É lindo o texto. Mas quando ele chega nesse texto, é muito interessante, porque a impressão que eu tenho é que ele chega ali e fala assim, peraí, que lindo tudo isso que eu escrevi. Mas eu preciso escrever um negócio aqui. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu escrevi aqui, tudo que eu sou, tudo que é o mundo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa passagem, então, expressa essa soberania de Deus sobre toda a criação, afirmando que tudo existe por ele, através dele e para ele. Em outras palavras, ele diz assim, dele, porque dele. Isso vem ao encontro do que a gente falou domingo passado. Deus é a fonte de todas as coisas, a origem da própria existência humana. Eu fui com meus meninos ver Quarteto Fantástico, que foi bom, estão de férias, faz tempo que a gente não no cinema junto. Filminho bacana, viu? Família total, dá para ir todo mundo estar aqui junto. Joia. E aí tem um negócio que o cara consegue transportar. Ixi, eu dando meus spoilers, né? Um negócio para o outro lado, e ele quer fazer isso com o planeta Terra, né? Mas é incrível, porque nos ajuda, né, esses tipos de filme assim, a ver o tamanho do firmamento e entender que Deus sustenta tudo isso. E que não tem homem nenhum que conseguiu comprovar nada contrário a isso. Tenta pra caramba, mas não dá. E não explica. Bate na trave de longe, assim, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, responsável pela origem de tudo. Como a gente leu e baseou nossa conversa semana passada em Hebreus 11:16, sem fé é impossível, porque sem acreditar que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, não tem como a gente ter agrado dEle, porque a gente não acredita nele. É tão simples e tão poderoso. Como eu trouxe para vocês, e às vezes perpassa pela nossa pequena fé, por a gente desacreditar e não ter a fé de que, de fato, Ele é Deus. E é a Ele que eu devo me submeter. Ele é Deus, Criador de tudo, de todos. Sustenta com sua mão poderosa todo o universo, que essa poderosa verdade que está sobre nós, se lançou sobre nós através da luz que ilumina todo homem, a saber quem é? Jesus de Nazaré. E como diz o texto de Hebreus 12, maravilhoso, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim como Pedrão, vem, anda por aí, anda sobre as águas, porque ele está com um olhar fito no autor da vida. Basta olhar para os olhos dele e lembrar disso. E aí a gente vai adentrando onde eu quero falar com vocês. O olhar para o alto. O olhar para Deus. Complementando o versículo, porque dele e para ele, Deus age e opera em todas as coisas, governando e direcionando o universo, como já disse. E para ele, tudo foi criado e existe para a glória de Deus, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Então a grande conclusão dessa frase, desse enunciado é: glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que é, então, um reconhecimento da grandeza, da majestade de Deus, um hino de louvor e adoração a Ele. E o que fazer diante de tamanha glória? Que não é medida, em nenhuma medida humana, que não é visto, não pode ser visto por homem nenhum. O que a gente faz se não nos curvar e nos render?
A gente está chegando perto, então, de conversar sobre a vida de fé e a contemplação. Eu vou dizer para vocês que esse é um nome que está sendo cada vez mais desapercebido pela humanidade, em todos os aspectos que isso representa, e que deveria representar para mim e para você: contemplar. Seguindo aqui a lógica, glória pois a Ele eternamente, amém. Então eu entendo quem é Ele e como Ele é poderoso e soberano e majestoso em poder e glória. E aí, assim como Pedro, de novo na praia, entende e vê um pequeno vislumbre, ainda sem entender muito bem o que ele faz na praia, se lança aos pés de Jesus, é nariz na areia. Eu estou diante do Filho de Deus. Esse movimento é tão essencial para a fé, porque entendê-lo, talvez não entendê-lo, possa levar a gente para uma trilha religiosa, sem entender que o primeiro passo é se render, é humilhar, é se deitar diante dele, diante de tanta glória, é se prostrar aos seus pés, em reconhecimento a quem ele é. Um movimento que direciona a nossa vida para como ela deveria caminhar, em humildade diante do Todo-Poderoso. Lembrando que nesse mesmo exemplo, Jesus, eu fico imaginando assim, fita Pedro nos olhos, dá a mão aqui, levanta. Beleza, negão, entendo. Mas agora a gente vai junto aqui, porque você vai deixar de pescar peixe, vai pescar homem, não é isso? Eu acho que esse movimento, pode colocar o próximo, Aninha. Esse movimento leva a gente ao que esse salmo quer dizer quando fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como que é ficar quieto hoje em dia? Como que é aquietar mesmo? A cabeça da gente fica zunindo, né? Vem pensamento. 4, 5 segundos que o pastor parou de falar, talvez alguns já entraram em desespero total. Se eu ficasse 1 minuto em silêncio aqui, ia ser terrível, porque a gente não sabe aquietar a alma mais. Eu me formei em odontologia já quase, não, vai fazer 30 que eu me formei. E tinha aqui, ela até passou por aqui recentemente, a gente do céu, a esposa do Estênio. Gente, desculpe. Desculpa, Priscila, querida. E ela fez pós-doc como bucomaxilo na Inglaterra. Ela é uma menina incrível. Hoje ela trabalha na rede pública de Concórdia, Santa Catarina. Menina humilde de coração. Não precisa, ela podia estar dando aula em qualquer universidade do mundo. Fala inglês fluente, inclusive. Mas está lá com o Estênio, querido nosso, um amigo nosso de velha data. E ela falou que ela estudava, ela fez a tese dela ouvindo Oscar Peterson, sei lá, qualquer músico desses de jazz. Eu falei: como é que você consegue? Eu não consigo. Falar: não, eu não consigo se não for de outro jeito. Aí eu vejo o Natan jogando videogame, vendo Podpah e ouvindo outra coisa aqui. Eu falo: esse moleque não vai tirar nota. Aí eu fico com raiva que ele tira 9,5 de álgebra. Falei: como que ele consegue? Mas tem uma coisa aí. A gente vai se adaptando, mas o preço vem junto. Não é possível, né? Que neurônio não queime, que a gente é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não aquieta, a gente não dá pausa. Não dá pausa. A gente vai falar mais sobre isso. Mas esse texto é maravilhoso, e eu vou falar até um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. Mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diante da glória que não pode ser compreendida, que não pode ser mensurada, que não pode ser definida em palavras, nem teorias, nem teses teológicas, nem o melhor teólogo que você lembrar desses que tem no YouTube. Não conseguem dizer quem é Deus. Não conseguem, não podem, não tem como. Palavra não chega nem perto de dizer quem é Ele. Teoria, tese, enunciado, postulado. O que a gente precisa aprender a refazer é se curvar diante dele
e aquietar a alma. Tem o que falar, tem o que pedir, tem que pedir pelo outro, como a gente passou, mas começa nesse movimento de se curvar diante dele. E essa forma de oração, meus irmãos, ela é ímpar. Ela é tua, da tua percepção de como você sente a Deus, como você percebe Deus. Não tem como eu te ensinar a orar isso, não tem como eu me ensinar. Não é repetição, não é vã repetição. É conhecer quem é Ele, me rendendo a Ele e silenciando minha alma diante dEle. Chegar nesse lugar de saber que eu não sei. Entende? Se a gente ficar falando aqui atributos de Deus, acho que a gente não passa de um minuto. E parou? Tem mais a dizer dele? Ou nada a dizer? Você entende o que eu estou dizendo? Não compreendo. Como diz o salmista, é maravilhoso demais para mim, não consigo nem falar. O melhor poema que eu escrevi aqui, ele fala isso uma hora. Esse é o lugar da contemplação. Não é fácil chegar nesse lugar. A gente tem muitos obstáculos. Lugar onde o sentir e como reajo é algo parecido como o texto de Êxodo 3, 5, quando Deus fala a Moisés. Moisés estava passeando, levando as ovelhas de Jetro para passear, e aí ele vê uma fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Aí ele chega lá, tem uma sarça. Alguém sabe o que é sarça? A sarça ardente é um monte de espinho pegando fogo. Meio deserto. Uma planta que talvez ele achasse que não tivesse nem vivo, mas ela estava pegando fogo. Só que ela não pegava fogo. Então Deus diz assim, não se aproxime. Diferente de muitas orações ou canções que a gente canta, né? A gente quer ficar perto de Deus. Não se aproxime. E tire a sandália dos seus pés, pois esse lugar é terra santa. Por que sarça? Quem que toca no espinho? Quem que manipula o espinho? Teve uma Páscoa aqui que rapidinho eu queria fazer uma coroa de espinho para colocar na cruz. Eu vim com a mão tudo furada para a igreja, porque eu peguei os espinheiros de casa. E ainda pegando fogo. Não toca. É um mistério que eu não estou revelando para você. É interessante que na conversa de Deus com Moisés, a gente vê algumas vezes esses nuances. Você sabe disso, sabe daquilo? Moisés fica quieto. Não se aproxime. Tira a sandália dos seus pés, porque isso é terra santa. Gente, a gente está indo para um lado aqui muito profundo. Aqui comigo. É um mistério inefável. É um mistério que não se toca. Esse é o cenário que vai ser revelado a Moisés do grande chamado dele para seguir a ele e fazer o que ele tinha que fazer. Olha só, é um lugar de dúvida. É um lugar onde as coisas não se explicam. É um lugar de incerteza. Desconfortável demais para um filhote do século 20 e 21. A gente sabe tudo. Temos leis para todas as coisas, teoremas e tudo mais. Deus ainda nos convida para esse lugar inóspito, intocável, inefável. Lugar de dúvida, de incerteza, onde a presença de Deus nos cala, nos surpreende. Um espinheiro pegando fogo e nada se consome. Nos coloca num lugar de profundamente amados e requeridos, porque Ele nos procura nesse mistério. Mas também, por outro lado, nos leva para um lugar de absolutamente desconhecimento dessa grandeza, que vai muito além das dimensões que a gente toca de uma mente como a nossa. Chegar nesse lugar, queridos, conseguir chegar nesse lugar de fé, é uma oportunidade, então, de dobrar, adoro esse texto, de dobrar a dura cerviz, que é a nuca, dessa que se coloca como o ponto mais vulnerável, né? No Oriente é muito isso. Me curvo, me torno vulnerável diante de você. Dobrar a dura cerviz. Oportunidade de transformar nossos corações em mais humildes, menos severos, menos sentenciadores, menos egoístas, menos mesquinhos. É esse lugar que pode transformar a nossa vida. De reconhecer quem é Ele,
de me dobrar, de me curvar. Lugar de se arrepender da minha dura cerviz. Olha como ele fala, olha como ela faz, olha como que se faz aquilo, olha aquilo outro. Quem somos nós para isso? Aprender a calcar os passos, a não se calcar nos passos do suposto saber. Lugar de silenciar a alma, enfim. Silenciar o coração e saber que Ele é Deus. Pode colocar o próximo, Aninha. Olha que bonita a definição. Eu acho interessante a gente, às vezes, dar um mergulho em algumas palavras, porque elas revelam bastante do que a gente está querendo dizer aqui. As palavras têm esse poder, né? Você viu que até derrubou o microfone do Rafa. Contemplar, do latim é contemplare, que significa observar atentamente, ou examinar com admiração. Essa palavra latina, então, deriva de um templum, que se refere a um espaço delimitado para a observação. Observar atentamente, examinar e reservar um espaço para isso. Vou falar de novo. Contemplar, observar atentamente, examinar com admiração e determinar um espaço delimitado para isso. Então, quer dizer, resumindo, contemplar evoluiu para um sentido de reservar um espaço para observar algo com mais intensidade e reflexão. Olha como que isso tem sentido diante do que o homem foi descobrindo, porque quando Jesus estava aqui e ele vê a bagunça que estava na porta do templo, ele vira as mesas. Em nenhum momento fala que ele bateu nas pessoas com chicote, tá? Lê com atenção o texto. Mas ele faz um barulho com a azurrague, que era um negócio para bater nos bichos. Vira as mesas. Vocês estão fazendo da casa do meu pai o quê? Ou seja, usando o nome de Deus para se dar bem, para ganhar dinheiro. Aí ele fala, em 3 dias eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu ponho ele de pé. Ele estava falando dele e ninguém entendeu nada. Ele estava falando do templo, do lugar reservado para a gente observar atentamente e examinar. Nós somos esse lugar. Eu e você somos o lugar para se contemplar. Os místicos da fé ali do século I ao III, tem um deles que fala uma coisa maravilhosa, que procurou Deus, não sabe onde ele estava, é porque você não olhou com atenção, porque ele reside no coração do homem. É aí dentro de você. Contemplando a Deus dentro de nós. E se está em você, eu contemplo você também, porque você é templo. Você é lugar designado, delimitado para observar atentamente, examinar e entender quem é Deus. Portanto, contemplar exige tempo, guarda essas palavras, espaço e intensa reflexão. Contemplar, esse exercício da fé, esse tipo de oração que é difícil de a gente definir, ela exige tempo, espaço e intensa reflexão. O que me parece, irmãos, é que nosso tempo, esse momento que a gente vive hoje, tempo e espaço é uma coisa que está bem preenchida. Mas bem preenchida. Bem preenchida. Não tem espaço para mais nada. Bem preenchido. Parece que as nossas vidas não possuem tempo e espaço para mais nada. Não cabe mais nada. Não dá para colocar mais nada na minha agenda. A não ser que eu agora fique fazendo as coisas de madrugada. E se você for como eu, você fica fazendo isso aqui na cabeça. Né? De madrugada eu restauro o dente, atendo gente. Uma loucura. Na madrugada eu vejo o Natan já no 3º filho, com ele com 50 anos. Falei, como é que eu vou fazer para comprar o presente de Natal? Não vou. 3 filhos o cara foi ter. Madrugada é assim. Ansiedade que a gente vai alimentando, não é? Tem um termo que a gente usa, eu não sei se vocês usam ainda, mas a gente usa bastante no consultório. Estou numa janela aqui, pode ligar. Né? A gente não tem janela mais. E se a gente tem janela, a gente logo já fecha ela e já preenche com outras coisas. Onde os espaços de tempo são totalmente preenchidos. Mas eu pergunto, como?
Com o que eles são preenchidos? Pergunto isso para você perguntar para você, porque eu tenho perguntado isso para mim, eu sei muitas respostas, e não gosto delas. Como que eu preencho o meu tempo? Como que essas janelas, para que elas se fecham? Eu fiquei lembrando da música do Chico, né? Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, cantores e coisas de amor. Eu não ia ver banda nenhuma na minha vida hoje. Não estou à toa na vida. Eu tenho mais o que fazer. Imagina parar para ver uma banda passar. Perceba, queridos, somos uma sociedade, já há muitas boas décadas, absolutamente turgida, inflamada, inflada, sufocada. Não tem espaço para mais nada. Aí pergunto, pelo quê? Eu respondo algumas coisas. Informação e entretenimento de cara. Trabalho, família, etc., igreja. Mas a gente vai... Há muito tempo atrás, tem mais de 10 anos, eu comprei um livro que fala, puxa, interessante esse tema. Chamava Sociedade Excitada. A gente tem... Agora eu vou falar aqui para a comunidade cristã de São Paulo. Em 1974, um paraense que veio morar em São Paulo, o Billy Blanco, ele compôs o que chama-se de Sinfonia Paulistana. E ela é maravilhosa, sobre todos os aspectos técnicos e tal, e tem uma letra muito interessante. Eu acho que eu vou ler aqui, vocês vão lembrar da melodia. Começou o novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De metrô chega primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer, vai o paulista na sua para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete. São 7, e às 7 explode multidão. Imagina, hoje 5 da manhã já está cheio. Né? Portas de aço se levantam, todos parecem correr. Não correm correm para São Paulo crescer. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Eu detestava essa música porque meu pai colocava meio alto para eu acordar para ir para a escola. Só que no começo é interessante, porque ao contrário da música, isso aqui é um... E aí as flautas vão... E as harpas juntos, e não para. E quando tem pausa, tem alguma coisa acontecendo. Som do trem. Genial, a música é genial. Baixa lá no YouTube que tem coisas bem legais. Mas ela começava assim com um coro, assim. Como que era? São Paulo que amanhece trabalhando. Canta junto, é que eu sei que um monte de gente conhece. São Paulo não pode adormecer. Olha essa frase. Porque durante a noite o paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. Olha que eu sou mauense e sou igualzinho, rapaz. E se o cara mora em Bangladesh, ele é assim também. Esse é o mal do mundo. Nossa energia indo embora. A gente não pode adormecer. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer de manhã. E olha que tem pessoas como a Risa que trabalham durante a madrugada. E depois trabalham de manhã, né? A Risa é que nem o... Como? O Júlio, tenho 2 empregos, é isso aí. Quantos não tem aqui 2 empregos, né? Rapaz, o que você pensa sobre isso? Esse ritmo de 74 para cá, melhorou? Piorou? Para melhor ou para pior? A gente precisa aprender, a gente precisa reaprender a respirar. A gente precisa urgentemente aprender a respirar, a parar. A gente precisa abrir as janelas e deixar ver a banda passar. A gente precisa aprender a contemplar. Porque quando a gente não tem esse exercício, a gente perde a oportunidade de tudo que eu falei inicialmente, especialmente de contemplar o que é mais importante. Se a gente não é capaz de contemplar a menina vindo aqui, com o papelzinho, né? E acabando com o louvor, né? Quando ela vinha aqui, ninguém prestava atenção na Mônica falando. Isso é contemplar a vida, né? A singeleza.
E isso é tão bom, né, quando a gente participa de uma mesma igreja, né? Natan foi pego no colo de muitos quando não andava ainda. E isso é muito bacana. A gente precisa voltar a contemplar as mínimas coisas. Uma vida sem contemplação, sem pausa, sem silêncio, nos sequestra da presença de Deus. Você entende isso? Nos impede de exercitar, contemplar a Deus. A falta de contemplação no dia a dia, ou seja, de separar tempo e espaço dentro desse templo, dentro de nós, absorve a nossa oportunidade de orar, de sentir a Deus. E dessa forma, arquitetarmos para saber quem Ele é. Naquele texto, quando fala quietai-vos e sabei que eu sou Deus, um pouco antes ele fala assim, o salmista, ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz, parem de lutar. É a tradução para aquietai-vos. Parem de lutar com seus pensamentos, com aquilo que está para acontecer e não vai acontecer, talvez, com os medos, com as frustrações, com o passado que vem toda hora roubar e sequestrar a gente. Pare de lutar. Para. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desculpe, queridos. Uma vida sem contemplação, sem pausa, sem silêncio, nos sequestra, então, dessa presença de Deus, da contemplação. E a gente deixa, principalmente, de ouvir e de ver. Tem coisas que acontecem ao nosso redor com nossos cônjuges e filhos e vizinhos e amigos de trabalho que a gente é incapaz de perceber. Porque a gente para de ver, para de ouvir, para de perceber. A gente se liga no que é importante e no que à noite a gente está pensando no que de dia vai fazer. E não é capaz de ver o sofrimento de um filho, às vezes, nítido, do cônjuge, do amigo. Pasme de você mesmo. Então aí você vai que nem um louco, fazendo 3, 4 profissões, e aí o hospital te para. A gente precisa aprender a parar, respirar, ver e ouvir. A gente está perdendo essa noção. As gerações, por cada geração, estão perdendo cada vez mais o olhar e o ver o próximo. A gente não vê as demandas deles. Como a gente estava falando lá no café, a gente não se importa, a gente não mais se transfere para e não traz dele para mim. O termo mesmo da economia, se importar com, trazer a tua demanda para dentro de mim. A gente não vê e aí a gente não consegue absorver as coisas. Porque da contemplação nascem alguns diálogos. Então você está vendo isso? Filho, o que está acontecendo? Pouquinho que você parou e você viu. Pode nascer um diálogo que seja libertador, transformador na vida de alguém. Mas para isso você precisa parar. Para isso você precisa contemplar. Então eu vou perguntando, qual é, então, a nossa visão, o nosso ouvido? Porque a gente tem sido cada vez também mais prontos a consumir. Consumimos, então, o outro. Não só curso, informação, entretenimento, relacionamento. A gente consome tudo. Devoradores. Tem um filme que a gente viu recentemente, e esse, se eu te der spoiler, desculpa aí. Ele chama Fundamentals of Caring. No Brasil parece que ele chama Atypical. Alguém já viu esse filme? Maravilhoso, né? O menino tem uma distrofia muito importante, a distrofia de Duchenne, acho que é isso. Ele tem uma vida absolutamente igual todos os dias, e ele, então, vem um cuidador para cuidar dele, que ele
nunca tinha tido experiência sobre, e aí ele entende que seria legal ele poder sair de casa um pouco, e ele tinha um caminho para fazer assim, e aí no meio do caminho eles conhecem uma pessoa, depois conhecem outra pessoa, e vai indo, o caminho fica comprido, é essa a questão. Muitas vezes, quando a gente tem um olhar que contempla, a gente vai ter que trilhar caminhos mais longos. A gente vai ter que passar por outros lugares. Lembra da mulher samaritana? Era importante que ele passasse por Samaria. Jesus faz uma volta para passar no lugar onde teoricamente não deveria, mas era para contemplar aquela mulher, entende? E é para isso que nós estamos aqui como seguidores de Jesus. É para isso que você está lá na empresa que você está. Por isso que o Rafa foi lá tocar lá o Djavan, mas vai tocar com o som que ele estava aqui. Porque a gente brilha Jesus, a gente transpira Jesus, a gente indica Jesus, a gente aponta Jesus. Mas aí a gente precisa contemplar. Para ver, para interagir, etc. Estou terminando aqui. Sim, a natureza, eu acho que alguns de vocês podem ter pensado, quando a gente fala de contemplar, a gente sempre fala disso, né? Eu lá no consultório, para inibir um pouco a potência da agulhinha da anestesia, além da pomadinha de tutti-frutti, eu deixo lá umas imagens dessas assim da Indonésia, né? Uns lugares maravilhosos, que eu acho que eu nunca vou na vida. Mas aí põe a musiquinha no fundo, né? Parece que aqui você vai contemplando aquilo que ele vai te trazendo paz. Porque sim, a natureza é uma expressão direta das mãos de Deus. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Né? Coloca agora aquela foto. Isso aqui foi ontem, no final do dia. Isso acontece todo dia em casa. Olha lá. Quem é que pintou o céu dessa cor? Né? Tem uma música assim. O dia estava acabando. A gente estava todo feliz porque o Corinthians goleou de 1-1, né, filho? E aí a gente vê essa imagem. E a gente fala, uau, Deus está aqui, adentrando a porta de casa. Mas a natureza é muito interessante, a gente é assim, né? Por isso que muitos vereadores no Brasil, os primeiros, quase todos são presidentes de ONG que cuidam de cachorro, de gato. Sabia disso? As pessoas estão cada vez mais desacreditando nas pessoas. Então, se cuida dos cachorrinhos. São as ONGs que mais ganham dinheiro. Depois o Pedro te corrige aí. Mas a gente tem que começar pela primazia da criação. Deus, quando criou tudo, ele contemplava, viu Deus que era bom. Ele, quando cria a gente, ele fala o quê? Ele viu que era muito bom. Agora chegou a inspiração para essa palavra para vocês, que eu vi já há alguns meses atrás. Eu falei, eu preciso entender melhor isso. Apaga as luzes, vê se o som está certinho, que a gente vai ver o vídeo juntos aqui. Aí eu vou ler um texto de um amigo para a gente terminar. Posso te tomar um minuto? Posso te convidar para contemplar? Contemplar? Tá, o que é? O que seria isso? Pois é, né? A gente não sabe mais o que é contemplar. Vem cá. Vou fazer um negócio que tá raro hoje em dia, que é contemplar. Olha aquele moço de laranja lá sentado. Ela não sabe que a gente está olhando para ela? Ou ela sabe? O que tem aqui atrás da gente? Uma estátua. Que estátua é? Jesus, não sei. E você passa sempre aqui? Passo, eu nunca parei pra ver essa estátua. É uma estátua? Não, isso é um relógio. É! Posso te mostrar uma música? Claro, pode. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei onde eu botei o arquivo. Peraí. Será que tá na nuvem? Tá na nuvem. Parece um elefante aqui. Um elefante, total. Vê, o que você vê? Uma borboleta ali. Olha lá o jacaré. Isso quer contemplar. É uma palavra bem simples, né? A gente sabe o que significa, mas a gente não faz, a gente não é. A gente só tá destreinado. A gente fica de cara no celular, a gente vai perdendo. Ó. Vamos compartilhar. Olha como a sua cabeça já dança, né?
Porque a gente está tanto no celular que a gente está convidando as pessoas a viver essa vida fora das telas. Aproveitar Gente, mais o que a gente tem afora, né? olhar mais no olho, né? Bravo! Incrível! Não dá vontade de dançar? Pode acender a luz, por favor. Os caras foram tão impactados que esqueceram da luz. Isso é bom, um bom sinal. Eu vou pedir para você, nesse finalzinho, se para você, para poder parar um pouquinho, é importante desligar o celular agora, fechar os olhos, faça isso. Eu vou ler um texto que ele não é tão simples, vai exigir um pouco de você, mas ele é tão profundo. Eu pedi para um grande querido pastor amigo, um aba, um mestre, que é o pastor Osmar Lodovico, ele mandou para mim. Assim. E o texto é assim: contemplação. Contemplação é uma experiência misteriosa e inexplicável. A linguagem humana não consegue descrevê-la, e tampouco a teologia sistemática. Por esta razão é que as escrituras sagradas somente tocam no assunto através da poesia, dos símbolos, das metáforas e das parábolas. O conhecimento unitivo e místico de Deus é uma experiência imediata, transcendente, irreproduzível, com a beleza sublime do divino, do eterno, do sagrado. E afeta a consciência, os sentimentos, os sentidos e todo o corpo. A visão divina é da ordem do insondável, do inominável, do inefável, do inescrutável, do indizível. Face ao grande amor com que fomos amados, a resposta humana adequada seria uma contemplação silenciosa e extasiada. Um amor incondicional, imutável, imerecido, infinito, irretribuível e ilimitado. O que mais poderíamos fazer ou dizer quando somos convidados a entrar no Santo dos Santos e participar da comunhão eterna com a Trindade? Basta, então, que sejamos cristãos quebrantados a caminho da santidade, disponíveis para amar e servir o próximo, e apaixonados por Jesus Cristo, pois nele vemos como Deus é e como o ser humano deveria ser. Então, queridos, a contemplação é uma forma individual, portanto única, como percebemos e sentimos em nossa rudimentar forma de ver quem é Deus. Portanto, não se trata de uma regra, de um formato pré-estabelecido, de um conhecimento teológico profundo, mas sim do desejo de percebê-lo para além das nossas palavras. Por isso, muitas vezes, o silêncio pode ser uma profusa e poderosa ferramenta para isso. É nesse silêncio que eu queria chamar o Vinícius aqui e deixar com vocês uma forma como Davi, muito provavelmente, nas suas noites escuras, longe de casa, cuidando das ovelhas e olhando para o céu, em silêncio, compôs essa poesia que está parafraseada aqui e essa canção. E assim que ele acabar a última frase, você vai silenciar um pouquinho e a gente vai para casa, tá bom? No mais, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a presença e a luz do Espírito Santo nos guie hoje, essa semana e para sempre. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero te convidar, claro, se você não é obrigado e se fisicamente você não consegue, não tem problema nenhum. Mas eu queria te convidar a se ajoelhar. A gente se ajoelhar perante nosso Senhor.
do jeito que você quiser. E quem não consegue, não tem problema. Essa música, o Jorge, não lembro exatamente quem, Guilherme Kerr compôs, querendo dizer que Deus é maravilhoso. Né? Ele tentou de várias formas. Assim como a gente canta lá na outra música, lá, né? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És totalmente amável, digno, tão maravilhoso. Eu vou fazer do meu jeito. Pense em coisas boas, assim como Ele quer bem dizer ao Senhor. Nesse silêncio, bendiga ao Senhor. Lembre das coisas boas da sua vida. E mesmo se seu coração às vezes está endurecido a se comover, ou que fica essa minha oração aqui de nesse momento você tente, né? Tente se quebrantar, que esse é o caminho. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Vou cantar de novo essa frase. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus, numa noite estrelada. Oh, 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 oh. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo intento de adorar, de contemplar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclama o teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso.